Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez para a realização desta programação. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero falar sobre o seguinte tema: lágrimas no odre. Deus tem uma mensagem e eu tenho certeza que Ele falará com você. Fique conosco, dê-me a sua preciosa audiência. Deus tem uma bênção para a sua vida. Vamos fazer a leitura de um texto, Salmos 56, eu quero ler o verso 8, diz assim: Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Baseado nesse versículo, eu quero falar-lhe sobre o seguinte tema: lágrimas no odre. É o tema da mensagem. Dê-me atenção para você compreender que, de fato, Deus quer falar conosco através dessa mensagem. Lágrimas no odre. Esse salmo, na verdade, é um salmo escrito por Davi, onde Davi está fazendo uma oração. E a oração de Davi é uma oração com sentimento, porque ele está passando um momento difícil, ele está rogando a Deus para que venha livrá-lo dos seus inimigos, e ele demonstra no discorrer do Salmo uma confiança muito grande na pessoa do Senhor. E é baseado nisso que eu quero falar, não é? Sobre oração. Oração é um instrumento que nós temos muito importante para a nossa relação com Deus. Especialmente quando a oração é uma oração com sentimento, como esse texto mostra. Davi está carente, acima de tudo necessitado do socorro e da ajuda de Deus. E, a bem da verdade, nós precisamos saber que se nós desejamos ser bem-sucedidos em nossa relação com Deus, nós precisamos aprender, ou acima de tudo, a desenvolver uma sensibilidade, não é? Visto que quando nos tornamos sensíveis, nós conseguimos nos relacionar melhor com Deus. Por que as pessoas oram? Até um slogan que eu uso, não é? Que outro dia vi alguém usando e achei muito bonito e adotei. O slogan diz que o cristão ora porque crê. E crê porque ora. Olha que coisa bonita. O cristão ora porque crê. E crê porque ora. Então, qual que é a diferença? Nós oramos porque nós cremos em Deus. E quando nós dobramos os nossos joelhos para orar e clamamos a Deus, é porque estamos acreditando que Ele é galardoador daqueles que buscam a Ele. Mas o contrário disso também é verdadeiro. Se eu oro porque creio, eu também acabo crendo mais porque oro. Porque a oração tem um papel decisivo na nossa relação com Deus. E eu me senti tocado a falar-lhe sobre esse tema, porque essa geração, ela parece ter se esquecido desse mandamento. Não são muitas as pessoas cristãs que são responsáveis, acima de tudo, disciplinadas na vida de oração. E eu, sem sombra de dúvidas, cheguei à seguinte conclusão:
de que é impossível a gente servir a Deus bem se nós não exercermos esse ministério da oração. Porque quando nós oramos a Deus, que nós aprendemos, acima de tudo, a nos relacionar com Ele. E quando a gente ora, a gente, apesar de saber que os problemas são inerentes à vida e a gente tem que enfrentá-los, a oração nos dá essa capacidade de resistir de pé qualquer dificuldade. Eu acredito muito na vida de uma pessoa que ora. Quando eu olho para uma pessoa e vejo essa pessoa comprometida com a oração, eu acredito que essa pessoa, por maior que sejam os seus desafios, ela sempre vai ser vencedora. Mas o senhor disse, pastor, que o tema da mensagem é lágrimas no odre. E o que tem a ver esse tema com a oração? É que, na verdade, Davi aqui está usando uma linguagem de figura. Ele está dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor conte as minhas vagueações, as minhas idas e vindas. Ele está dizendo, tu contaste as minhas vagueações. E aí ele faz um pedido, põe as minhas lágrimas no teu odre. Lágrimas no odre. O que isso tem a ver com oração? A Bíblia mostra, não é, vários tipos de odre. Então vamos entender primeiro o que é odre. Né? Odre nada mais era do que uma vasilha, geralmente de pele de animais, caprichos, não é? Cabras, bodes, naquela época se fazia muito esse tipo de utensílio, né? Utilizados com um propósito, transportar líquidos. Então o odre servia para isso, mas a Bíblia fala de vários tipos de odres. Se você ler, por exemplo, em Gênesis 21, 14, você verá uma mulher com um odre, junto com seu filho Agar, com um odre de água. Então a Bíblia fala de odre de água. Transportava-se água, se ia fazer uma viagem. Hoje nós temos garrafas térmicas, hoje nós temos alguns recipientes que a gente coloca água e até mantém essa água fresca. Agora, naquela época não tinha isso, então as pessoas transportavam água em odre. Haviam também odres de leite. Juízes capítulo 4, versículo 19, fala de um odre de leite. Havia também odres de vinho. 1 Samuel 16, 20 fala sobre odre de vinho. Em síntese, odre nada mais era do que um recipiente de líquidos. E Davi vai se utilizar desse recipiente para fazer aqui uma linguagem, para usar uma linguagem de figura. Eu tenho que fazer um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos explicar essa expressão bíblica, lágrimas no odre. Um minuto só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos estudando o versículo 8 do Salmo 56, em que Davi está dizendo, não é, para Deus contar as suas vagueações, as suas idas e vindas, não é? E depois ele diz para o Senhor colocar as suas lágrimas no odre. E eu encerrei o primeiro bloco dizendo que esse odre nada mais era do que uma vasilha, um recipiente para se transportar líquidos. Mas a expressão lágrimas no odre
nada mais é do que uma linguagem de figura em que Deus está, aliás, que Davi está pedindo para Deus ter as suas lágrimas em memória. Eu estava pensando sobre a questão das lágrimas. Todos nós sabemos que chorar é uma coisa que as pessoas às vezes têm uma série de reservas. Mas as lágrimas, ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Então vamos tentar focar a lágrima no bom sentido. O que é lágrimas? Nada mais é do que gotas de humor aquoso, né, segregado pelas diversas glândulas dos nossos olhos. Quando a gente chora, geralmente a gente chora quando a gente está emocionado, né? Tanto emocionado negativamente, como emocionado no sentido positivo. Eu choro fácil, eu tenho facilidade para chorar. Há outras pessoas que têm dificuldade de chorar. Mas o que eu quero mostrar aqui é que quando a gente aprende a usar as lágrimas no lugar certo, elas acabam nos beneficiando. E é justamente isso que Davi está aqui falando. Ele está falando para Deus atender a sua oração, que com certeza, porque o Salmo 56 fala de oração, e oração com lágrimas. Então é sobre isso que eu quero focar. Orar com lágrimas significa orar sensibilizado, ou orar com sensibilidade. Quando a gente ora e as lágrimas vêm, é geralmente porque a gente está emocionado. E tenha certeza de uma coisa, as lágrimas, elas têm uma mensagem. E Deus as entende, pode ter certeza. Há momentos que você está emocionalmente tão sensibilizado que as suas lágrimas substituem as palavras. E pode ter certeza que Deus as conhece. Então, se isso é verdade, por que ao invés de você ficar chorando nos lugares errados, para as pessoas erradas, você não começa a chorar aos pés de Jesus? Essa é a proposta. Vamos chorar sim, mas chorar onde devemos. E qual é o melhor lugar, pastor, para se chorar? Aos pés de Jesus. E aqui Davi está dizendo que era para que o Senhor colocasse as suas orações no odre, ou seja, que Deus colhesse as suas lágrimas. E os senhores sabem que a Bíblia mostra, isso não é invenção, está na Bíblia, que Deus tem os seus anjos que colhem os nossos louvores, a nossa adoração, que na linguagem bíblica é tida como incenso. Apocalipse fala que existem anjos que colhem em salvas de ouro a nossa adoração. Se eles conseguem colher o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração, é lógico que ele pode colher as nossas lágrimas. E quando você chora na presença de Jesus, e você leva essas lágrimas aos pés de Jesus, pode ter certeza que os anjos vêm e colhem, e elas são conduzidas à presença do Pai. E geralmente isso redunda em vitória, né? As lágrimas, elas se transformam no instrumento de vitória. Oração com lágrimas nada mais é do que oração com sensibilidade. E eu tenho pedido para Jesus me ajudar a ser sensível. Porque a sensibilidade é que nos leva a orar bem. Você já percebeu quando você vai orar e você está seco? Parece que você não tem argumentos, você não tem condições de se expressar diante de Deus, mas você já percebeu que, ao contrário disso, quando você dobra os seus joelhos, ou você ora, seja em que posição for, outro dia eu falei aqui sobre orar em pé, orar deitado, orar ajoelhado, enfim, eu particularmente vejo, a Bíblia mostra que uma das melhores posições para nós orarmos é de joelhos, porque você está com esse ato também demonstrando o quê? Humildade. Você está se dobrando diante de um ser que é maior, que é poderoso, que é grande, que é suficientemente capaz de fazer tudo aquilo que nós precisamos que seja feito. Então, é preciso aprender a orar. E aqui eu faço uma pergunta. É importante que você tente responder, não para mim, mas para você.
essa pergunta. Como é que está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração? Deus acredita na nossa conta todo santo dia, 24 horas. E Ele não nos obriga a usar essas 24 horas de um jeito só. É óbvio que dentro dessas 24 horas eu tenho que arrumar tempo para quê? Para descansar. Eu tenho que arrumar tempo para trabalhar. Eu posso me utilizar dessas 24 horas dentro desse período para também me entreter, para me descansar. Mas eu não posso esquecer que todo santo dia, quando Deus acredita essas 24 horas na minha existência e na sua, eu preciso tirar um tempo dentro desse período para me orar, para me falar com o Pai, porque é aí que você cresce espiritualmente, é aí que você se fortalece espiritualmente. E aí se aplica o tema que eu uso. O cristão ora porque crê e ele crê porque ora. Deus quer que nós oremos, porque a oração é um dos melhores instrumentos que nós temos para nos, acima de tudo, sensibilizar e vencer diante do Senhor. Eu tenho que fazer um intervalo comercial e na sequência a gente vai concluir essa mensagem, Lágrimas no Odre. Um minuto só. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e eu estou falando sobre o tema Lágrimas no Odre. E eu encerrei o segundo bloco dizendo que oração seguida de lágrimas é oração com sensibilidade. Eu poderia citar muitos exemplos de homens e mulheres na Bíblia que venceram orando através da oração, venceram e geralmente orando com lágrimas. Vamos lembrar de alguns exemplos? Ana. Ela teve uma grande vitória através da oração com lágrimas. Ezequias, oração com lágrimas. Se você vê aquela mulher pecadora que foi ter com Jesus, ela venceu porque ela foi a Jesus e com lágrimas, ela foi aos pés de Jesus e Jesus atendeu ela. Mas um dos mais fortes exemplos da Bíblia para mim é o de Ana. Essa mulher era estéril. Ela não podia ter filhos. Ela era esposa de um homem chamado Eucana, e ela tinha uma rival chamada Penina. Naquela época, Deus tolerou a poligamia, e ele tinha duas mulheres. Penina tinha muitos filhos com ele, mas Ana, muito embora fosse a mulher que ele amava, não tinha filhos, porque era estéril. E ela vivia sendo ridicularizada, ela vivia sempre sendo humilhada. Mas um dia, ela resolveu ir para o templo. E chegou lá diante do Senhor, derramou as suas lágrimas aos pés do Senhor. O sacerdote Eli, quando viu aquilo, disse: até quando, mulher, tu ficarás embriagada? Ele pensou que ela estava bêbada aquela hora. E ela disse: não, Senhor meu, eu não estou embriagada, pelo contrário, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. E ele, percebendo a sensibilidade dela, disse: Deus fará, Deus dará aquilo que você está pedindo.
E passou um tempo determinado, Deus deu a Ana um menino chamado Samuel. E Samuel, quem conhece o Velho Testamento, sabe que foi um dos maiores personagens, um dos grandes vultos, inclusive na oração, tanto que ele é tido, junto com Moisés, um dos paradigmas do Velho Testamento de oração. Samuel. Mas por quê? Porque ele foi, acima de tudo, fruto da oração. A sua mãe conseguiu a bênção de Deus através da oração com lágrimas. Então a proposta dessa mensagem é levar você a buscar do Senhor uma vitória. Eu quero falar com você que está sofrendo e que vive clamando, que vive murmurando, que vive reclamando. Chegou a hora de você mudar de estratégia. Chegou a hora de você mudar de postura. Deus quer que você vá a Ele em oração. E eu te aconselho, coloque as suas lágrimas diante do Senhor e Deus vai recolhê-las no seu odre. Deus vai colher essas suas lágrimas e essas lágrimas que tem uma mensagem, como eu disse no segundo bloco, vai trazer uma resposta para você. Deus, Ele entende a linguagem das nossas lágrimas. E se há uma coisa que Deus tem prazer, é de atender um coração quebrantado. Então, ao invés de ficar murmurando, ao invés de ficar clamando de tudo e de todos, vamos buscar o Senhor, vamos orar, e se possível com sensibilidade. A Bíblia mostra Davi vencendo com lágrimas, Eliseu vencendo com lágrimas, Ezequias vencendo com lágrimas. A Bíblia mostra o exemplo de outros, muitos homens. Jeremias, ele chegou a orar no seu livro, no capítulo 9 está registrado que ele diz: tomara que a minha cabeça se transformasse numa fonte, para que eu pudesse chorar dia e noite pela filha de Sião. Ele queria derramar lágrimas pelo seu povo que estava no pecado. Ele queria chorar aos pés do Senhor. Até Jesus chorou quando ele viu aquele povo entregue, não é? Ele chorou. A Bíblia diz também em Hebreus que ele chorou. E Deus atendeu aquilo que realmente o seu coração pedia. Agora, preste atenção no que eu quero dizer para você. Não tente viver uma vida cristã sem oração. Olha para a sua vida. Veja o que tem acontecido. O inimigo tem destruído o seu lar. E você poderia virar totalmente essa situação orando. É isso mesmo que Deus me usa para falar ao seu coração. Não há nada que a gente não consiga resolver na oração. Nós hoje perdemos algumas batalhas porque nós deixamos de orar. Os homens, as mulheres hoje não querem mais orar. As pessoas não têm tempo para orar. Mas não é que não tem tempo, é porque as pessoas não valorizam a oração. Mas a Bíblia diz: olhai, vigiai e orai. O próprio Jesus diz: olha, vocês devem orar, porque a oração é um instrumento que nos leva à vitória. Tem muita coisa, irmãos, que se nós estivéssemos orando, nós não estaríamos passando. E mesmo quando somos submetidos a provas, se a gente aprender a buscar o Senhor, a gente vence. Por isso que eu disse há pouco, eu acredito muito na vida de uma pessoa que ora. Sinceramente, uma mulher de oração, um homem de oração, nunca vai ser vencido, nunca vai ser destruído, nunca vai ser derrotado. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem prazer em atender aqueles que buscam a Ele. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto, é o que o profeta Isaías nos ensinou. Então eu encerro essa mensagem, lágrimas no odre, incentivando a você. Põe as suas lágrimas nesse recipiente divino. Leve as suas orações a Deus. Deposite as suas lágrimas ao pé do altar do Senhor. E você haverá de ver vitórias alcançando a sua vida e o nome dele sendo glorificado através de você. É a mensagem que eu tenho para o seu coração. Vamos orar. Vamos falar com o papai.
Vamos falar com o Pai. Senhor, eu acabei de falar justamente do que estou fazendo agora, sobre a oração, Senhor. E nós incentivamos os nossos irmãos a buscar a Tua face, a orar, e usando uma linguagem de figura, sugerimos que se coloque nossas lágrimas no Teu odre, da mesma forma como Davi pediu. Nós queremos depositar aos Teus pés, Senhor, nossas lágrimas, sensibilizados pela Tua presença. Aleluias! É bom sentir a Tua presença. É bom ser tocado pelo poder do Teu Espírito Santo. E quando, Deus, nós estivermos cercados por problemas ou mesmo sem problemas, que nós gastemos um pouco mais de tempo na oração. Eu quero que o Senhor desperte esse irmão, eu quero que o Senhor desperte essa irmã para a oração, Pai, para que nós possamos ter um pouquinho mais de tempo para falar com o Senhor, para expressar as nossas necessidades diante do Senhor. Ajuda-nos, Pai. Não permita que o diabo roube de nós o tempo necessário que nós precisamos gastar com o Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. A nossa expectativa é que Deus tenha falado ao seu coração. Lembre-se, oração é uma arma poderosa que nós não podemos abrir mão. Eu quero me despedir de você, desejando a você e a sua família uma semana maravilhosa. Que Deus possa nos abençoar e que todos nós possamos sempre lembrar do nosso pensamento. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa.